Então, tá gravando já? Então, vamos voltar aqui. Vocês estão vendo agora a tela em branco aí, né? Sim. Beleza, então Isso. vamos lá. Eu fiz aqui um teste aqui, vamos ver se funciona agora. Então, beleza. Então, tá lá. Não sei se vai ficar pequeno, então eu já tenho que aumentar. Mas esse aqui é um primeiro exemplo aí de um modelo simples, tá? O mais simples de todos. Eu vou tentar fazer agora com a canetinha, vamos ver se funciona, tá? A hora que vocês não conseguirem enxergar, vocês me avisam, tá? Vocês conseguem ler ali ou não? Tá muito pequeno. Tá pequeno. Não dá pra ver nada? Dá pra Tá ver muito que tem pequeno. alguma coisa escrita. Tá bom. Então, vamos fazer um outro teste que não tem jeito. Mas dá para ir com o cursor e abrir, quem tiver no celular. Queria aumentar isso aqui. Agora ficou melhor, né? Ficou legível. Ficou legível aí, não? Mais ou menos, né? Sim, mas agora dá para ler, sim. Bom, aos pouquinhos eu vou aprendendo a mexer com isso aqui também, tá, gente? Também estou aprendendo. Bom, basicamente a gente tem aqui, então, né? Vou passar aqui o... Seja uma empresa que produz 4 produtos, A, B, C e D. A, B, C e D. A fabricação de cada unidade desses produtos exige mão de obra, matéria-prima e processamento mecânico, gerando um lucro de acordo com a tabela abaixo. Então, aqui está mão de obra, homens-hora por unidade. Então, para produzir um produto A, eu preciso de 8 homens-hora de mão de obra. Aqui a matéria-prima, quilos por unidade, 5 quilos de matéria-prima. Processamento mecânico, 12 horas, né, homens-máquina, horas-máquina de processamento mecânico. E o lucro do produto A é 3. Tá? Então, para produzir uma unidade do A, eu preciso de 8 de mão de obra, 5 de matéria-prima, 5 quilos de matéria-prima, 12 horas de processamento mecânico, isso vai me resultar num lucro de 3. Tudo bem aí por enquanto? Para cada produto, eu tenho essa composição que nós chamamos da produção, tá? E aí, disponibilidade. Eu tenho de mão de obra lá 15 mil homens-hora, da matéria-prima 20 mil quilos e do processamento mecânico 40 mil horas máquina, tá? Então, é isso a minha disponibilidade. O suprimento semanal de matéria-prima está aqui, 20 mil, 15 mil e 40 mil. Pede-se determinar o plano de produção semanal a maximizar o lucro. Então, muito bem, tá? Antes, eu vou começar a fazer um exemplo e aí as coisas teóricas eu vou passando aos pouquinhos, tá? Coisas que a maioria de vocês já viu, para quem não viu a primeira vez, a gente revê, né? Para quem já viu. Então, a primeira coisa que a gente faz no modelo, eu vou colocar aqui no cantinho primeiro, aqui, ó. Então, um modelo matemático, ele tem 3 premissas, ou melhor, ele tem 3 passos, tá? Esses 3 primeiros passos aqui, ele é super importante. O primeiro passo dele aqui é a definição das variáveis. Definição das variáveis. Tá? O segundo e o terceiro, eles podem fazer em qualquer ordem. Mas eu tenho que ter os dois. O primeiro, ele é imutável. Não existe modelo matemático sem eu definir as variáveis antes. Vou falar para vocês de uma maneira bem tranquila. 99% das vezes que tem algum erro no modelo matemático é porque
a definição das variáveis não foi feita previamente ou porque não foi muito bem feita essa definição das variáveis. O resto é só transpiração, tá? A segunda parte é um elemento que nós chamamos de função objetivo. E a terceira é o conjunto de, nós chamamos de restrições. Tá? Muito bem. Essas três... Espera só um pouquinho, gente, que tem alguém tocando aqui, eu acho que é aluno. Deixa eu ver se é aluno. Não. Quer dizer, é aluno, mas não é para a matéria. Tá? Então, isso aqui... ele tem que estar sempre na nossa mente. Isso aqui vai em todos os artigos, isso aqui vai em tudo aquilo que tem pesquisa operacional, isso aqui vai descrito do jeito que eu vou fazer aqui, tá? Para que a gente possa resolver esse problema, nós passamos por 3 fases de modelos, tá? 3 modelos, 3 fases dos modelos. Então, a primeira fase do modelo é o modelo que nós chamamos de modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? É isso aqui. Ou seja, quando a gente traduz o problema real em um texto, em uma estrutura que seja compreensível em português mesmo, tá? Em texto corrido. Esse aqui é o que nós chamamos de modelo conceitual. Depois do modelo conceitual, nós vamos para o modelo matemático, que é o principal de hoje, tá? E depois que eu faço o modelo matemático, eu vou para o modelo que nós chamamos de computacional. Modelo computacional. Muito bem. Sair daqui direto para cá, em hipótese alguma, tá? Por que em hipótese alguma? O que acontece? Com o tempo, assim, no primeiro momento, a gente não consegue fazer o modelo matemático. Aí a gente fica no modelo conceitual, faz um monte de erro no modelo matemático, não sai legal, não sai bacana, mas daí começa a aprender a fazer o modelo matemático. Aí a gente sai do modelo matemático, começa a fazer lá, resolver no Excel. Aí começa a ver que no Excel ficou fácil. Ah, legal. Então, o segundo momento nosso, a gente começa a ver os exercícios, o modelo conceitual aqui, tá? O modelo conceitual aqui, e começa a ir direto para o Excel, para tentar fazer a solução direto no Excel. E aí que acontece as cacacas. Por quê? Porque dentro do modelo matemático é onde que a gente vai ter esse processo aqui, tá? Esse processo aqui de definição das variáveis, função objetiva e restrições. O que são as variáveis do problema, tá? As variáveis do problema é o que eu quero saber. O que eu quero saber. Quando a gente está olhando para esse exemplo aqui, um exemplo bem simples, tá? Bem simples, bem didático, ele está dizendo assim: pede-se determinar o plano de produção mensal de forma a maximizar o lucro. Ah, beleza, professor. Então, o que significa o que eu quero saber é o lucro? Não, não é o lucro. Por quê? Uma vez que eu tenho o lucro unitário de cada um deles, uma vez que eu tenho quanto que cada um deles me retorna, eu preciso saber quanto que eu vou produzir de cada um deles, porque se eu sei quanto que eu vou produzir, com o lucro que eu sei que eu vou obter, eu consigo calcular o lucro total. Então, as variáveis, a definição das variáveis, nós chamamos de variáveis de decisão, definição das variáveis de decisão, ela vai responder a pergunta o que eu quero saber, não a consequência do que eu quero saber. O lucro eu quero saber? Sim, mas é uma consequência de saber quanto que eu vou produzir. Quando eu estiver minimizando o custo, o custo total que eu quero saber? Sim, mas não é o custo total que eu tenho que definir. Eu tenho que definir o que eu vou fazer, uma vez que eu sei calcular o custo disso, eu calculo, bom, se eu sei o que eu quero fazer, eu sei quanto custa cada um deles, o custo total é o que eu tenho. Esse total, geralmente, quando pede-se o plano de produção, maximizar o lucro, minimizar o custo, a designação ótima, tal, é geralmente o que nós chamamos de função objetivo, tá? Pelo amor de Deus, função objetivo. Não pode ser função objetiva,
tá? Não vamos escrever função objetiva, porque aqui o objetivo, o nome dele, está relacionado com alvo, tá? Com meta, o objetivo, a meta, o alvo, tá? E não é uma função objetiva, tá? Não é um adjetivo isso aqui, tá? Muito bem. Então, o que é a função objetivo? É como que eu relaciono essas variáveis de decisão, definição das variáveis de decisão, em razão daquilo que eu quero, como consequência do que eu quero saber. Então, a função objetivo me responde a pergunta, qual é o resultado final? Qual é o resultado final? Tá? Qual é o resultado? O que eu consigo tirar como uma informação principal? Seria a função objetivo, seria aqui ter meu indicador principal, tá? E as restrições são as condições. Que condições que eu tenho que saber? Quais são as condições que eu devo obedecer para que eu possa fazer essa produção? Por exemplo, a condição de que eu não posso gastar mais do que 15 mil homens-hora para produzir isso, tá? Então, o nosso primeiro objetivo hoje é ficar nesse modelo matemático. Vamos tentar fazer alguns exemplos aí. O primeiro passo que tenho, então, o primeiro passo aqui é definição das variáveis de decisão. Tá bom? Então, isso é sempre o nosso primeiro passo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui XA, eu vou ter uma variável aqui. Quanto que eu vou produzir do A, quanto que eu vou produzir do B, quanto que eu vou produzir do C, quanto que eu vou produzir do D. Essa é a pergunta, é isso que eu quero saber. Aqui, por enquanto, a gente vai escrever assim, ó. Então, XA, XB, XC, XD. Isso aqui vai ser quantidade a ser produzida do item A, B, C, D, respectivamente. Eu poderia muito bem, né? Em vez de eu escrever aqui XA, XB, XC e XD, eu poderia escrever isso aqui assim, XI, tá? Então, esquece essa parte aqui e ficaria assim, onde o I estaria variando entre A, B, C e D. E aí, em uma linha só, eu teria definido 4 variáveis, XA, XB, XC e XD. Tá? Muito bem. Obrigatório, tá? Obrigatório. Não pode faltar na lista de exercício, não pode faltar na dissertação, não pode faltar na tese, não pode faltar no artigo. Eu tenho que ter muito claro em tudo aquilo que eu faço modelagem, quem são as minhas variáveis de decisão e o que cada uma delas significa. Reparem que aqui eu criei um índice I, tá? Um índice I. Com o tempo, a gente vai definir índices, parâmetros e conjuntos antes de definir a variável de decisão. Mas aí quando o modelo for um pouquinho maior, tá? Então, eu posso usar índices à vontade do jeito que eu quero aqui. Então, a minha definição das variáveis é quanto que eu vou produzir do produto A, quanto que eu vou produzir do B, quanto que eu vou produzir do C, quanto que eu vou produzir do D. Alguém pode estar se perguntando assim, mas eu não podia ter colocado aqui A, B, C e D? Poderia, não tem problema. Você pode chamar do nome que quiser, né? Você pode chamar do nome que quiser. A gente tem por costume colocar X, tão e simplesmente porque desde pequeno a gente aprende lá, encontre o X, né? Lá na sexta série, sétima série, a gente aprende lá, encontre o X, equações simples, né? Encontre o X, né? E aí, então, a gente acaba usando isso. Com o tempo, a gente começa a ver também que dentro dos softwares, usar o X é uma maneira mais fácil para a gente declarar as variáveis, e aí a gente fica brincando com os índices. Então, vai ter modelos daqui a pouco que vão ter 2, 3, 4, 5 índices. Então, com os índices,
quando a gente coloca o X na frente, fica fácil. Por quê? Tem alguns softwares, eu vou colocar aqui, imagine que eu estivesse fazendo X1, X2, X3. Se você escrever, por exemplo, 2x como sendo a segunda variável, ele vai entender isso aqui como 2 vezes x, porque a maioria dos softwares é assim que escreve, então isso aqui a gente não usa, por isso que a gente escreve x com subíndice 2, tá? É essa a maneira que os softwares entendem, por isso que a gente acaba escrevendo dessa maneira. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, produto 2. Eu poderia ter colocado aqui produto A. Não tem problema nenhum, tá? Eu posso colocar do jeito que quiser. Deixa eu apagar aqui, ó. Muito bem. Depois nós vamos para a função objetivo. Nós chamamos de função objetivo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero maximizar o lucro, tá? Então, eu sei que o meu produto A, eu tenho um lucro de 3, tá? Eu tenho um lucro de 3. Então, se eu produzo 1A, eu ganho 3. Se eu produzo 2As, eu ganho 6. 3As, eu ganho 9, e assim por diante. Isso é uma característica que nós chamamos de... fugiu a palavra aqui. Perdão, gente, fugiu a palavra aqui. Proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá? Proporcionalidade, ou seja, se eu vendo 1 é 3, se eu vendo 2 é 6, se eu vendo 1 é 9. Então é proporcional àquilo que eu estou fazendo. E eu sei também que se eu produzo um do A e um do B, o meu lucro é 3 do A, 6 do B, e o meu lucro total é 3 mais 6. Ou seja, eu tenho uma outra característica dos modelos aqui, que é a aditividade. Ou seja, as coisas elas se somam, elas não se multiplicam. Porque se eu multiplicasse a variável XA para XB, se eu multiplicasse a variável XA vezes XB, isso aqui deixa de ser linear. Ou seja, isso aqui é não linear. Nos nossos modelos não vai existir em hipótese alguma x ao quadrado, x ao cubo, log, raiz, log de x, raiz. Isso aqui tudo não vai acontecer. Ou seja, eu tenho uma estrutura que ela é basicamente um coeficiente vezes uma variável. Isso aqui é um número, tá? É um número. Sempre vai ser assim. Então, essa proporcionalidade é o que a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Ou seja, a nossa função objetivo é, como que é o lucro que eu tenho aqui? Eu tenho um lucro aqui, vamos lá, de 3 do XA, ou seja, se eu produzir um XA eu ganho 3, 2, então aqui é 3 vezes, né? 3 vezes XA. Se eu produzir 2 unidades do XA é 6, 3 unidades do XA é 9 e assim por diante. Então isso aqui é todo o lucro que eu tenho com o produto A, mais todo o lucro que eu tenho com o produto B, mais todo o lucro que eu tenho com o produto C, mais todo o lucro que eu tenho com o produto D. Então eu tenho aqui 3XA, mais 6XB, mais 5XC, mais 4XD. Essa aqui é o que representa o meu lucro total. Então essa é a função que representa o meu lucro total. Muito bem. Bom, se é uma função, eu vou escrever aqui uma letra, uma função. Esse Z aqui, a gente está, no fundo, escondendo que é assim, Z de XA, XB, XC, XD. É isso. Então, matematicamente falando, o resultado, a variável Z, ela depende de XA, de XB, de XC e XD. Só que para não ficar carregando a notação, a gente simplifica e usa somente Z. Tá? O que eu quero fazer com esse lucro aqui? Eu quero tentar maximizar. Então, dentro da nossa função objetivo, eu vou ter uma indicação
aqui dizendo que eu quero maximizar a função z, ou seja, maximizar a variável z, que está em função das variáveis de decisão que eu tenho. XA, XB, XC, XD. Essas variáveis aqui são independentes para definir a variável z, que é dependente dessas 4 variáveis. Tudo bem? Isso aqui é a nossa função objetivo. Ou seja, nossa função objetivo ou vai ser de maximizar ou de minimizar. Tá? Terceiro, a gente coloca assim, ó, sujeito a. Ou então simplesmente SA. E aí a gente vai colocar todas as condições que tem que fazer. Então, que condições que nós temos? A primeira restrição aqui é de homens-hora, tá? Então, eu tenho 8, 3, 5 e 6. Eu preciso de 8 homens-hora para produzir um A. Eu preciso de 3 homens-hora. Imagina se eu produzisse um de cada. Eu teria 8, gasto 8, mais 3, mais 5, mais 6 homens-hora. Daria lá 11 mais 11, 22 homens-hora. Isso aqui está limitado em 15 mil homens-hora. Então, eu tenho que escrever isso de uma forma tal que eu garanta que eu não gaste mais do que esses 15 mil aqui. Tá? Então, como é que a gente escreve isso? Então, sujeito A, 8xa mais 3xb mais 5xc mais 6xd, e eu tenho aqui um limite de 15 mil homens-hora. Obviamente que isso aqui, se isso aqui tudo é o que eu gasto de homens-hora, e esse aqui é meu limite, eu não posso gastar mais do que isso, obviamente que o lado esquerdo é menor ou igual ao lado direito. Então, essa aqui passa a ser uma inequação. Cuidado, tá? Uma equação é uma igualdade, uma inequação é uma desigualdade. Então, nós temos o menor ou igual, o maior ou igual. A gente não usa estritamente menor ou estritamente maior em programação linear, não faz muito sentido, tá? A gente vai entender isso lá na terceira aula, por que não faz muito sentido. Mas a gente só usa menor ou igual, maior ou igual. Então, as minhas restrições, as minhas condições que eu devo obedecer, são inequações ou equações que garantam que aquelas condições operacionais que eu defini no modelo conceitual sejam satisfeitas. Ou seja, eu tenho que produzir o máximo de lucro, dado que a combinação dessa produção aqui com esse gasto não seja maior que 15 mil. Reparem o seguinte, que 8 homens-hora vezes 3. Então, dá 24 homens-hora. Então, isso aqui é a quantidade de homens-hora que eu estou gastando para produzir o A. Quantidade de homens-hora que eu estou gastando para produzir o B. Quantidade de homens-hora que eu estou gastando para produzir o C. Quantidade de homens-hora para produzir o D. Tá? Produzir o D. E aqui é a quantidade de homens-hora total. Eu estou comparando homens-hora com homens-hora. Não dá para eu fazer o seguinte: 8 homens-hora mais 5 quilos de matéria-prima mais 12 de processamento mecânico tem que ser menor ou igual que 3 de lucro. Não faz sentido. Eu estou com unidades diferentes. Eu só posso comparar água com água, litros com litros, quilos com quilos, homens-hora com homens-horas. Não faz sentido eu comparar coisas de dimensões diferentes. Então, a minha restrição ela tem que ser, a dimensionalidade dela tem que estar adequada, comparar coisas com coisas certas. Se eu repetir a mesma lógica para as outras duas restrições, por exemplo, de matéria-prima, 5 quilos de matéria-prima para XA, mais 7 a cada unidade de B que eu produzo, gasto 4 quilos para cada unidade de C, gasto 5 a cada unidade de XD, menor ou igual que 20 mil quilos que eu tenho de disponibilidade. Mesma coisa aqui, 12XA mais 9XB mais 8XC mais 7XD tem que ser menor ou igual a 40 mil. Tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui uma terceira condição aqui, que é a não negatividade.
não negatividade. O que é isso? Faz sentido eu produzir de A menos 10 unidades? Não faz sentido. Por mais que dentro dos softwares de estoque, geralmente na turma aí sempre tem alguém que trabalha com isso e tal, eu estou produzindo lá, professor, mas lá na minha empresa que eu trabalho, lá no software está dizendo que eu tenho menos 10 unidades, significa que o meu fornecedor está me devendo 10 unidades ou que tem um furo no estoque. Tudo bem, aquela é uma informação não real, ou seja, fisicamente não tem como ter menos 10, não tem como eu produzir menos 10. E toda a nossa estrutura de modelagem de programação linear, todo o nosso problema de programação linear, nossos PPLs, eles são baseados em variáveis não negativas. Ou seja, eu tenho que ter uma restrição onde que XA é maior ou igual a 0, XB é maior ou igual a 0, XC é maior ou igual a 0, XD maior ou igual a 0. Tá, professor, mas e se a variável for negativa? Se for, por exemplo, um fluxo de caixa, onde que faz sentido, né? Eu tenho um fluxo de caixa negativo, significa que eu tenho uma saída de dinheiro. Bom, quando eu precisar de variáveis negativas, a gente vai ver que vai existir um processo para eu transformar a variável negativa em não negativa. Por quê? O meu modelo de programação linear, nas minhas restrições, tem que garantir que todas as variáveis são não negativas. Não negativa significa são maiores ou, no máximo, iguais a 0. Tá? Então, aqui está o nosso modelo de programação linear. Tá? Isso aqui tem todos os elementos que a gente precisa. Tem uma quarta característica aqui, que eu estou tentando lembrar o nome, não lembro, mas que eu vou colocar aqui, determinístico, tá? Que eu vou tentar explicar. Que é o seguinte, dentro do modelo de programação linear, eu tô afirmando aqui que o lucro por unidade é 3. Na prática, quando a gente vai lá produzir efetivamente, existe variação de energia por dia, existe variação de mão de obra, existe o meu produto que ficou, o meu insumo que ficou mais barato, ficou mais caro, né? Existe uma série de variações inerentes a um problema real, tá? Da onde que saiu esse 3 aqui? Bom, é bem provável que eu peguei lá um mês de produção, eu vi todos os custos associados a esse produto, vi quanto que eu vendi desse produto, deu uma margem de 3 e eu estou assumindo que o meu lucro é de 3. Não necessariamente cada peça tem um lucro de 3. Pode ser que uma peça tenha um lucro de 2,50, outra de 3,20, um lucro real, tá? No momento da produção. Por mais que eu venda pelo mesmo preço, todos eles são vendidos por 10. Mas a primeira da linha de produção tem um lucro mais caro, outra tem um lucro menor. Mas por uma característica que a gente usa parâmetros determinísticos, a gente acaba simplificando isso e dizendo que o lucro por unidade é 3. Obviamente que eu estou fazendo aqui, quando eu determino que é 3, eu estou fazendo uma simplificação do modelo. Tá? Isso é o que nós chamamos de simplificação do modelo. Só que essa simplificação, para esse objetivo que é maximizar o lucro, ele não interfere na resposta em si. A variação que eu tenho dessa simplificação, ela é tão irrisória que ela é desprezível, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender desde já, é que em todo o processo existe variabilidade. Vou colocar aqui, variabilidade. Tá? Essa variabilidade é que nós estamos desprezando aqui. Por quê? Porque ela é tão pequena, que não vai interferir no processo de modelagem matemática. Quando essa variabilidade ela torna-se não desprezível,
é quando a gente vai lá para a simulação, para a teoria das filas, para entender a parte estocástica, a característica estocástica do problema. Não é o caso, tá? Aqui a gente só está preocupado na parte determinística, ou seja, todos os dados não é exatamente 8 horas de mão de obra, é 7 horas e 59 minutos para um, 8 horas e 2 minutos para dois, mas de uma forma média a gente utiliza 8. E essa resposta lá no final vai dar uma diferença tão pequena que não vai fazer diferença, tá? Tudo bem? Então, essas características que são as características de um modelo de programação linear, tá? Modelo de programação linear de um PPL. E aí, aqui está o nosso primeiro. Beleza? Dúvidas aí, galera? Sim ou não? Tudo tranquilo até o momento. Então, beleza. Então, vamos salvar aqui, exportar. Eu vou colocar aqui, então, 2020, 0707, quadro 1. Beleza. Por mais que ele fique salvo aí, depois a gente já fica lá, depois eu mando tudo. Beleza? Então tá bom. Agora, eu vou colocar um novo quadro aqui. Eu vou tentar pegar um modelo um pouquinho mais complexo para gente. Deixa eu achar aqui ele. Esse daqui. Acho que é aqui. Esse mesmo. Então tá aqui. Estão vendo aí bem, né? Então, o planejamento da produção. Durante os próximos 6 meses, o Artesanato Itaipava Limitada deve atender os seguintes compromissos de sucessão de malharia. Tá? Isso aqui é um problema clássico de produção que a gente faz. Em janeiro, eu tenho uma demanda lá, 4.000 peças, 2.000 peças, 5.000 peças de demanda. Abril, maio, junho, 1.000, 4.000 e 2.000 peças. Muito bem. Então, isso eu tenho os compromissos da seção de malharia. Antes de eu continuar, é isso que eu quero mostrar para vocês, o que é a modelagem que a gente precisa fazer. Podem abrir o microfone aí, se alguém quiser falar. Não quiser falar, não. Participem aí. Mas, da onde que saiu essa informação? Da onde que eu sei que para o mês de janeiro de 2021 eu tenho que atender 4.000 peças, em fevereiro 2.000, março 5.000 e assim por diante? Vamos lá. Podem falar aí que eu estou ouvindo. Um pouco acho que pode ser dos pedidos que já tem para janeiro, e Uhum. um pouco do histórico do que os meses de janeiro dos anos anteriores podem dar de respaldo para ele ver que geralmente em janeiro eu tenho essa quantidade de vendas dessas peças. Pode ser essas duas coisas, como pode ser outras também. Então, Mas pode falar. pedidos e isso seriam duas coisas possíveis. Então, olha só, a gente tem, ou o meu vendedor, eu trabalho com um sistema de produção, que é o que a gente chama de, por exemplo, sistema de produção puxado. Ou seja, eu só vou trabalhar com demanda pré-definida. Por exemplo, a indústria moveleira, não a indústria moveleira de varejo, mas a indústria moveleira, ela trabalha só com aquilo que foi encomendado. Então, quando eu tenho um produto mais específico, eu tenho que trabalhar com aquela quantidade de peças que me demandam, tá? Existem muitas fábricas, por exemplo, para a indústria metalúrgica, que elas não produzem à vontade, que é o que nós chamamos de produção empurrada. Ela produz em produção puxada. Eu vou olhar somente
a venda daquilo que já está encomendado para fazer a produção. Então, isso é uma maneira. A outra maneira que o Gilmar falou, está corretíssima, isso mesmo. Eu posso olhar para todos os meses de janeiro, o que eu vendi, aí eu não sei o quanto que eu vou vender, eu não sei qual que vai ser a minha demanda efetivamente lá na frente. Eu vou olhar para os meses de janeiro, os últimos 10 anos, vai ter uma série histórica, e dessa série histórica eu vou tentar projetar uma demanda para o próximo mês. Então, essas 4.000 peças pode ser a previsão de demanda que eu tenho para o próximo. Ou seja, essa informação ela pode ter vindo fixa, ela pode ter vindo de um algoritmo de previsão. Tá? O que está acontecendo nos artigos? É essas explicações que estão cada vez mais sendo necessitadas, sendo pedidas, requeridas. Da onde veio essa informação? Que método você usou para obter essa informação? Por quê? Durante um bom tempo, a gente usava, e aí um exemplo bem forte é o próprio IRP, que é o Inventory Routing Problem, que é o problema de controle de estoque e roteirização dos veículos ao mesmo tempo. Você gera instâncias, exemplos para serem resolvidos aleatoriamente. E às vezes você está resolvendo problemas que não fazem muito sentido, que na prática não existe nenhuma empresa que está fabricando um negócio daquele, ou que tem uma demanda daquela, ou que tem uma estrutura daquela. E aí você está resolvendo um problema com um algoritmo super avançado de algo que não faz muito sentido prático, que não existe nenhuma empresa no mundo que faz aquilo. Então, para que você está resolvendo? Então, essas explicações que estão vindo cada vez mais presentes nos artigos, tá? Aí, por exemplo, lá, ao final de dezembro, há 500 peças em estoque. Da onde que vem esses 500 peças em estoque? Alguém tem ideia aí? Trabalha com isso ou não? Da onde que eu sei que eu tenho 500 peças em estoque? A gente imagina que a empresa te informe isso, né? Então, mas da onde? A empresa está anotado isso na parede, na cabeça do cara que controla o estoque? Nos dados dele, né? Eu vou lá perguntar para o cara e o cara vai lá contar quantas peças tem. Então, aqui começa a mostrar para a gente que essas 500 peças em estoque, ela está informando dentro de algum sistema, concorda comigo? Esse sistema pode ser um sistema local, está dentro de um computador, uma planilha do Excel, pode estar dentro de um sistema integrado na empresa toda, que a gente chama de um WMS ou um ERP. Aí existem vários, o SAP, existe o TOTUS, Proteus, existe uma série de softwares que fazem isso. Ou eles podem estar lá num sistema na nuvem que controla o estoque, os WMS na nuvem que tem aí, está começando a aparecer. Mas essa informação tem que estar em algum lugar. A transição que eu comentei para vocês é justamente nessa aquisição dessa informação. 15 anos atrás, eu tinha que ir lá no sistema, digitar, procurar, achar um relatório, exportar um relatório para ter esse negócio. Agora, bem provável que eu tenha no meu celular, eu consiga extrair essa informação. Eu já posso passar essa informação de um sistema para outro sistema. Por exemplo, a BRF, que produz aí frios, né? Já faz isso há bastante tempo, há uns 20, 30 anos. E ela tem todo um sistema de ERP interligado a um sistema de otimização de uma empresa que é a Linear Softwares, que é de um amigo nosso, que saiu de dentro da Universidade de Campinas. Tá? Era uma empresa só e se dividiram em duas. E eles fazem para a BRF. Então, todas essas informações de estoque, de demanda, vêm de outros módulos para dentro do módulo de otimização. Então, eu tenho que ler essas informações, né? Aí vem uma informação operacional, que ela não vai estar nenhuma informação estática. É uma informação que pode ser dinâmica, que eu vou ter que ler de uma maneira constante. A empresa só tem capacidade para produzir 3.000 peças mensais. Então, dado aquele conjunto de máquinas que eu tenho, aquele conjunto de funcionários que eu tenho, a minha capacidade de produzir 3.000 peças mensais. Como é que eu sei isso? Eu fui lá no pessoal de matemática industrial, de engenharia de produção, da engenharia mecânica, fui lá medir um negócio chamado CP, que é capacidade de processo.
fui ver quantas horas eu tenho trabalhado, qual é a velocidade de produção, faço as contas que eu tenho todas para capacidade de produção e chego nesse número aí, 3 mil. É exatamente 3 mil? Não é 3.001, nem 2.999? Não, 3 mil é uma média que eu tenho, é um limite máximo que eu tenho de produção mensal. Então é isso que eu vou usar, é isso que é o que a gente chama de simplificação. Da mesma maneira, eu fiz a conta para a empresa produzir até 600 peças a mais do que a capacidade nominal. Ou seja, em horas extras, mas por que eu não produzo mais do que 600 em horas extras? Não, porque minha empresa trabalha das 8 às 6 da tarde e ela tem um limite legal, judicial, legal, direito trabalhista, dizendo que eu não posso fazer com que as pessoas trabalhem mais do que 3 horas diárias em horas extras. Essas 3 horas diárias para toda a minha equipe, na hora que eu pego essa quantidade de hora extra, eu faço as mesmas contas que eu fiz ali por 3 mil, vai chegar nos 600. Poxa, professor, mas eu não posso colocar outro turno? Posso, mas aí se eu colocar outro turno, eu mudo as condições deste problema de planejamento da produção. E é isso que é importante a gente colocar na cabeça. Sempre vai ter um se. Se a gente ficar se apegando ao se, cada vez que faz um modelo matemático, vocês nunca vão evoluir. Dado essas condições, congela. O que eu posso fazer com essas condições? Se eu colocar uma condição a mais, mudei as condições. É outro modelo matemático. Obviamente que a gente vai tentar fazer uma modelagem de uma forma tal que isso fique escalável, né? Ou seja, que seja fácil essas mudanças quando eu colocar esses sis, né? Mas se eu colocar um segundo turno, então eu deixo de ter 600 peças a mais capacidade nominal em horas extras e passo a produzir 6 mil peças mensais. Mudou as condições iniciais do meu modelo, tá? Então eu tenho que entender um pouquinho lá de engenharia de produção. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas eu fiz matemática, eu não entendo nada de produção, não entendo nada de fábrica, mas eu acho legal trabalhar aí com sequenciamento de produção. Eu vi uns artigos super maneiros que dá para usar algoritmo genético. Mas para você chegar lá no algoritmo genético, para você chegar lá na mate heurística, lá na ALNS, que é o algoritmo de ampla vizinhança, busca em ampla vizinhança, para eu chegar lá no VND, né, nos algoritmos mais avançados, para eu chegar lá nas redes neurais, eu tenho que vir atrás aqui e estudar como é que eu consigo adquirir essa informação. Então, para quem está com a cabeça no métodos numéricos ainda na década passada, que eu poderia me isolar completamente do problema em si, pegar os dados e ficar fazendo um modelinho matemático, esquece, não dá mais. Nós não temos mais espaço para isso. As revistas não aceitam mais isso. Eu tenho que dominar o contexto todo. Assim como eu tenho que entender da produção para calcular a capacidade, eu tenho que ir lá na planilha de custos e entender por que é R$3 o custo por peça em hora normal e por que é R$3,40 em hora extra. Obviamente, se eu tenho hora extra, eu tenho que pagar os adicionais, o custo da peça produzir em hora extra é mais caro. Então, eu vou produzir o máximo possível em hora normal para produzir em hora extra só depois. As peças que ficam em estoque é 25 centavos por peça. Peraí, professor, mas a peça eu já produzi, eu já gastei tudo que tem que fazer, ela está lá guardada no estoque. Acontece que para ter guardado no estoque, eu tenho um funcionário para levar no estoque, eu tenho uma embalagem, eu tenho uma estrutura, eu tenho depreciação do prédio, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho internet, eu tenho uma série de custos que para aquela peça ficar paradinha lá no estoque, lá na minha prateleira, me custa dinheiro. Né? Então, quando a gente está escutando o pessoal falar em just in time, e sem entrar no aspecto quantitativo, eu acho que me dá uma dor no estômago que vocês não imaginam. Por quê? Porque o just in time só faz sentido se eu entro nesse nível de profundidade. Eu estou tentando reduzir esse custo. Aí eu pergunto para vocês, se custa ficar parado, e essa é a lógica do just in time, tá? Se custa ficar parado,
Então, vamos produzir o máximo possível para não gerar estoque intermediário, ou seja, quando o produto sair da linha de produção, eu já coloco num caminhão e já levo para o meu cliente. Just in time, né? Filosofia Lean, Lean Manufacturing. Legal? Pô, tá perfeito, conceitualmente perfeito. Mas, por que as empresas não têm isso, então? Por que as indústrias não têm isso? Por que as indústrias no final da linha têm um estoquezinho e por que os clientes, quando compram, têm um estoquezinho? Não, tem que ter algum motivo, né? Ah, o motivo é aquele que já eu apresentei agora há pouco. Porque na prática, professor, a teoria é outra, não é assim que funciona. Não funciona exatamente como é na teoria. Acontece que se eu tenho esse custo de 25 centavos, né, e eu faço a linha de produção, chega no meu cliente ia comprar 4.000 peças, e eu não tenho estoque nenhum, tá? Eu tenho 4.000 peças. Apareceu uma demanda em cima da hora de mais 500 peças, e eu não tenho essas 500 peças. E aí eu vou dizer lá que por 25 centavos de custo de estoque, eu deixei de vender 500 peças porque eu não tinha estoque, porque eu trabalhava no Lean Manufacturing. Quanto custa para eu conquistar esse cliente de novo? Porque o meu concorrente tem essas 500 peças. E eu deixei de vender as minhas camisetas da minha malharia porque eu não quis pagar 25 centavos num estoque. Eu não quis fazer isso, né? No caso que se a gente permitisse aparecer pedidos ao longo desse período. Não é o caso desse exercício, tá? Mas eu estou falando de uma situação real. Então, as empresas não trabalham no just-in-time, elas não trabalham no Lean Manufacturing perfeito, porque isso não é perfeito. Porque o custo de manutenção de estoque, às vezes, é baixo o suficiente para compensar a ausência de estoque ou a ruptura do produto no cliente final, ou no meu cliente propriamente dito, dependendo se eu sou indústria ou se eu sou varejo. E eu tenho que dominar essas coisas. Eu tenho que entender isso. Quanto mais eu entender essas coisas, quanto mais eu conseguir trazer essas características reais para dentro da modelagem matemática, mais rico fica a minha modelagem. Vocês estão percebendo essa transição? Estão percebendo essa abrangência do domínio do problema? Eu não posso entender do problema que eu vou resolver. Ah, mas eu estou fazendo métodos numéricos. Né? Eu estou fazendo métodos numéricos. Eu não tenho que saber eu não tenho que saber de logística. Eu não tenho que saber de custos logísticos. Tem que saber. Porque se você não souber, não entender de custos logísticos, você vai ficar comparando custos que podem ser irreais. E aí, quando você escrever teu artigo, escrever tua tese, tua dissertação, você vai mandar para a revista e a revista vai falar assim, tá, me dá um exemplo de uma empresa que trabalha com isso. Cite exemplos, ela vai falar assim, cite exemplos referenciados de empresas que têm essas características. E aí você vai procurar, não vai resolver. E aí o que você vai fazer é retirar o artigo da revista para tentar mandar para outra. Por quê? Porque aquilo que está fazendo não é real, não faz muito sentido. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Né? E é justamente esse exemplo aqui é bem bom. Eu tenho que falar com a logística, eu tenho que falar com a produção, eu tenho que falar com o estoque, eu tenho que falar com a previsão de demanda, eu tenho que falar, ou seja, eu tenho que falar com o comercial, eu tenho que atuar em várias áreas do problema para trazer todo mundo para dentro do modelo matemático. Peraí, mas não foi isso que o Dantes que fez lá na Segunda Guerra Mundial? Então aquilo que ele fez lá é porque era necessário, continua sendo feito aqui. Hoje as empresas chegam assim e falam assim, olha, nós temos trabalhos em conjunto, nossa equipe é multidisciplinar. Grandes bobeiras, a gente em PO já trabalha com isso desde 1940. Desde 1930 a gente já trabalha com isso. Nós já estamos há 80, 90, 100 anos trabalhando com equipes multidisciplinares. Agora que vocês perceberam que a gente tem que conversar entre nós? Sim. E essa conversa, essa integração é que vai gerar o modelo conceitual, que é isso aqui que nós temos, tá? O modelo conceitual, para que a gente possa fazer um modelo matemático bacana, tá? Então, eu vou tentar salvar aqui agora o PDF. Vamos lá. Vamos aqui.
Podia ficar assim lá, né? Então, arquivo, vou imprimir aqui. Fazer um teste aqui. Exemplo 2. Muito bem. Só para a gente ter lá no nosso arquivo aqui. Vai ficar pequeno ainda, será? Ah, esse aqui já tá melhorzinho, dá para ler, né? Ou não? Deixa eu ver se eu consigo. Será que tem Ctrl Z aqui? Tem. Aê. Muito bem. Ficou muito grande agora. Tô me acertando, gente. Não se nerve. Acho que agora deu. Beleza. Ficou bom o tamanho aí para vocês? Dá para enxergar melhor? Legal. Dá sim, professor. Maravilha. Aos pouquinhos a gente vai descobrindo os segredos das novas tecnologias, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um negocinho. Então tá. Uma coisa que a gente acaba usando bastante, a gente já tinha falado lá, é o seguinte. No exercício anterior, antes de eu fazer qualquer coisa, nós tínhamos uma tabela, né? Uma tabela ali que tinha lá produto A, B, C nas colunas, as restrições nas linhas, aquilo ali é o que a gente chama de... então, criar uma tabela de dados ou de parâmetros, e a partir daquela tabela ficou bem fácil de fazer o modelo matemático, né? Nem sempre a gente consegue fazer tabelas, nem sempre a gente consegue fazer... colocar tudo em tabelas. Muitas vezes a gente acaba usando algum tipo de artifício de visual, tá? É importante a gente ter um artifício visual. Nas dissertações e nas teses, as figuras que a gente coloca para explicar, às vezes, o problema, nos economiza algumas páginas de dissertação e tese. Uma figura bem feita, e aí uma explicação logo depois de uma figura bem feita, assim, encurta aí bastante o esforço que nós temos de digitação na dissertação, na tese e, consequentemente, no artigo também, né? Então, a ideia é isso, né? Vou fazer uma pergunta, abro o microfone aí e responda. Nesse ponto aqui, então, uma vez que eu sei as demandas para os próximos 6 meses, eu sei que tenho 500 peças em estoque, eu sei a quantidade de peças que eu posso produzir no mês, tanto em hora normal quanto em horas extras. O custo de produzir em hora normal, o custo de produzir em hora extra, o custo de armazenar o produto, ou de manter em estoque o produto de um mês para o outro, que é 25 centavos. Ele está falando, pede-se um modelo de programação linear que satisfaça a demanda, mas minimizando os custos de produção. Ou seja, eu tenho que atender todas aquelas demandas ali. O que eu quero saber? Ou seja, qual é a minha variável de decisão aí? É Tá o ouvindo? quanto você vai produzir de peça? O quanto que eu vou produzir de peça em cada Em cada mês. mês. Uhum. Só isso que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o quanto que eu vou produzir de cada peça no mês e de que jeito que eu vou produzir de cada peça no mês. Ah, sim, por hora, né? Em cada hora. Por cada tipo de hora, você está falando, né? Uhum. Isso, por Isso. cada tipo de hora. Eu tenho que saber
quanto que eu vou deixar de estoque de um mês para o outro. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesse exemplo aqui, é o exemplo que eu mais gosto de entender a parte visual dos problemas. Então, vamos lá, agora eu vou escrever de azul, vou mudar a cor um pouco. Tá? Imagine que aqui eu tenho o mês 1. Agora deu certo. Aqui eu tenho o mês 1. Tá? Dentro desse mês 1, eu tenho um estoque, está entrando produto aqui, eu tenho 500 produtos que veio do estoque do mês passado, certo? Que outras maneiras que eu posso ter produtos aqui na fábrica? Eu posso produzir esse produto em hora normal, eu posso produzir esse produto em horas extras. Certo ou não? Eu vou dizer o seguinte, a produção em hora normal eu vou chamar de variável X, a produção em horas extras eu vou chamar de forma Y. Isso aqui me impede de ter outras formas de produção, outras formas de obter produto aqui? Alguém consegue pensar em alguma outra forma de ter produto aqui? Talvez terceirizado, mas não é o caso, né, do exercício. Exato, não é o caso do exercício, mas eu poderia ter terceirizados, não poderia? Poderia. Eu poderia terceirizado, pegar um produto terceirizado aqui, do produto pronto. Eu poderia terceirizar a produção. Eu poderia ter vários terceiros aqui produzindo. Eu poderia ter várias unidades fabris produzindo. Eu poderia ter vários horários de produção diferentes, vários turnos diferentes. Isso mudaria a lógica de que eu tenho várias formas de entrada de produto nesse mês aqui? Não mudaria. Neste caso aqui, eu só tenho duas. A produção em hora normal, a produção em horas extras. E o estoque do mês anterior. É assim que entra produto nesse mês. Como é que eu consumo o produto desse mês? Como é que sai produto desse? A minha demanda. Não é isso? A minha demanda aqui do mês 1, que nesse caso aqui é 4.000. Tem mais alguma forma? Então, eu tenho 500, produzir em hora normal, produzir em horas extras. Eu tenho uma demanda aqui que vai consumir 4.000. Esse produto pode ir para mais algum lugar? Não, pode vir aqui para um estoque, vamos chamar de E, é um estoque que vai ficar ao final do mês 1, aquilo que sobrou não pode sumir, né? Embora em algumas fábricas, e principalmente de chocolate, às vezes pode sumir alguma coisa aqui, né? Não é que sumiu, alguém pegou, mas o meu estoque tem que ficar pronto para o mês 2. Ixi, agora não ficou pronto, ficou muito torto. Aqui é o mês 2. Assim, no mês 2, eu vou ter aqui uma produção normal, uma produção em hora extra. Então, aqui eu tenho um X, um Y. Aqui eu tenho uma outra demanda, uma demanda do mês 2, que é 2.000 peças. E aqui eu vou ter um outro estoque. Tá, peraí, então beleza. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse X aqui é a mesma coisa que esse X aqui? Essa quantidade a ser produzida aqui no mês 1 é a mesma quantidade que vai ser produzida aqui? Sim ou não? Alguém responde aí. Não necessariamente. Não necessariamente. A resposta perfeita é essa, não necessariamente. Pode até ser que seja igual, mas eu tenho que diferenciar um outro. Então, essa variável x1 vai ganhar um índice 1, essa vai ganhar um índice 2, aqui em horas extras um y1, aqui um y2, aqui um e1, que é o estoque ao final do mês 1, um e2, e assim por diante, até eu chegar no mês 6, que entrou um estoque 5 aqui. Eu tenho uma quantidade a ser produzida no mês 6, uma quantidade a ser produzida em horas extras no mês 6, uma demanda do mês 6, que é sabida, que é conhecida, 2.000 peças, que vai gerar um estoque ao final do mês 6. Ou seja, eu tenho aqui uma estrutura onde eu tenho quantas variáveis agora? X1, X2, X3, X4, X5, X6. 6 variáveis de produção em hora normal. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. 6 variáveis de produção em horas extras. E1, E2, E3, E4, E5 e E6. 6 variáveis de controle de estoque. Então, nós saímos de um modelo, agora há pouco,
de 4 variáveis para o modelo agora de 6, 12, 18 variáveis. Ou seja, muito rapidamente, eu pulei de 4 para 6 variáveis. Tá? Então, isso aqui, ó, esse desenho aqui, vamos ver se eu consigo. Não vou conseguir, vai ficar feio pra caramba. Esse desenho aqui é o esquema de produção. Olhando para essa figura aqui, eu consigo entender esse problema aqui completamente. Ou seja, a transição do modelo conceitual para o modelo matemático muitas vezes requer da gente um elemento gráfico. Pode ser aqui um fluxo, pode ser um desenho do caminhãozinho, pode ser uma tabela, pode ser qualquer coisa. Um quadro, pode ser qualquer coisa. Desde que ajude a gente a compreender a lógica do problema em si. Esse aqui em especial tem uma lógica que é a lógica talvez que mais se repete em programação linear, em otimização, que é a lógica do fluxo. Todo produto que entra nesse mês tem que sair do mês. Ele não pode desaparecer aqui no meio. Não pode aparecer produto do nada, ou seja, ele tem que aparecer de alguma forma, ou porque ele veio do estoque do mês anterior, ou porque foi produzido, ou porque foi terceirizado, ou seja lá como for a forma de entrar em estoque. E ele tem que sair para algum lugar. Ou ele foi consumido à demanda, ou ele ficou em estoque, ou outras formas de saída. Mas a soma de tudo que entra é igual à soma de tudo que sai. Lembram disso aqui que eu falei na aula lá? Alguém lembra de onde que vem essa restrição de fluxo aqui? Felipe, você que não assistiu a aula lá, Felipe Ventura, não sei se você está escutando a gente aqui, mas lembra? Isso aqui, ó, lá da... Na minha área a gente chama de balanço de massa. Isso! A gente chama de balanço de massa, a gente chama de controle de fluxo, a gente chama de lei de Kirchhoff. Tudo que entra nos nós, faz no nós, lembra? A lei de Kirchhoff, o balanço de massa, nada mais é do que a generalização da lei de Kirchhoff para nós e arcos lá da eletricidade. Toda corrente que entra, toda corrente que sai. Não pode sumir coisas aqui. Ela tem que ser dissipada em calor, etc. Então, a gente usa a mesma lógica. O produto produzido aqui, ele não pode sumir. Ele tem que estar em algum lugar. Ele tem que ter aparecido de algum lugar, ele tem que ter ido para algum lugar. Nem que esse lugar seja o consumo. Né? Aqui no consumo, se a gente fosse fazer lá um balanço de massa, seria o calor, a energia, sei lá. Tá? Aí o Felipe entende mais do que eu. Então, esse fluxo aqui vai me conseguir explicar como que eu amarro o meu controle de estoque. Então, essa aqui é o que a gente chama de controle de fluxo. Uma restrição de controle de fluxo. Tá? Então, balanço de massa ou a lei de Kirchhoff da elétrica é a mesmíssima coisa. A gente vai usar muito isso, muito essa lógica aqui. Por que a gente vai usar muito essa lógica aqui? Porque lá, por exemplo, em logística, o caminhão, imagine que aqui eu tenho um produto, né? Aqui eu tenho pontos para entrega e aqui eu tenho o armazém. Tá? O caminhão tem que fazer uma rota. Não tem como o caminhão... Ó, tá tudo aqui, o caminhãozinho parado aqui, tá? Tá aqui o caminhãozinho parado. Não tem como um caminhão chegar nesse ponto, eu vou entregar aqui, vou entregar aqui, vou entregar aqui, vou entregar aqui. Pô, não faz sentido isso, né? Isso aqui não tem como. Como é que o caminhão vai sair daqui e aparecer aqui do nada? Né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho lá um ponto aqui, um ponto aqui. O caminhão, ele tem que sair daqui, ele tem que ter vindo de algum lugar. Então, ele veio do CD, veio para cá, e aí voltou pro CD. Porque a mãozinha só que tá torta, tá? Não deveria cruzar ali. Mas eu tenho uma rota aqui. Então, o caminhão, ele entra nesse ponto, ele tem que sair desse ponto. Ele entra nesse ponto, ele tem que sair desse ponto. Ele entra nesse ponto, tem que sair desse ponto. A quantidade de estoque que eu tenho em qualquer coisa o estoque atual, é o estoque anterior mais o que foi produzido menos o que foi demandado. Esse é o estoque atual, que é esse estoque aqui. Então, esse controle de fluxo ele é extremamente usado, bastante usado, porque lá em otimização em redes, que a gente vai ver, a maioria dos problemas vai ter esse controle de fluxo. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com energia elétrica, tem esse controle de fluxo. Se a gente vai trabalhar lá com o balanço de massa da produção
do ferro lá, que o Felipe vai fazer isso no doutorado dele, nós temos que ter esse controle de fluxo, saber o que está acontecendo. E em todo lugar, muitos dos nossos problemas têm esse controle de fluxo, tá? Então, uma vez que eu tenho aqui esse exemplo, agora eu vou para a modelagem. Primeiro passo da modelagem. Definição das variáveis de decisão. Tem que aparecer isso daqui, tá? Agora, escrever todas elas aqui, putz, é uma crueldade, né? Então, eu não vou escrever todas elas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó. XI vai ser quantidade a ser produzida em hora normal no mês I, onde o meu I vai de 1 até 6, que é 3 pontinhos, né? 1 até 6. Ou seja, só nessa linha aqui eu defini 6 variáveis. X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ou seja, X1 é quanto que eu vou produzir em hora normal no mês 1. X2 é quanto que eu vou produzir em hora normal no mês 2. E assim por diante. Eu vou ter a mesma coisa, o Y1, I, que é a quantidade a ser produzida em hora extra no mês I, o I indo de 1 a 6. E eu vou ter o EI, que é o estoque ao final do mês I, onde o I vai de 1 até 6. Tudo bem? Então, só aqui, ó, eu já defini todas as variáveis que estão nesse desenho. Tudo bem? Demanda é uma variável ou não? Não, demanda não é uma variável. Demanda é um parâmetro, é uma entrada das informações. Aqui a gente tem que tomar cuidado. A gente aprende desde lá do ensino fundamental que todos os dados do enunciado têm que ser usados. Não esqueça que agora quem faz o enunciado é você mesmo. Às vezes você tem que fazer esse crivo de quais os dados que você vai usar, tá? Obviamente que nesses exercícios aqui didáticos, você vai usar todos os dados que estão ali. Mas quando você for fazer a sua dissertação, a tua tese, teus artigos, é você que define quais são os dados do enunciado, do modelo conceitual. Então, se está faltando alguma coisa ou está sobrando alguma coisa, a responsabilidade é só sua e nossa, né? Dos orientadores junto, de ninguém mais, tá? Muito bem. Agora, passamos para a função objetivo. Agora, a função meu objetivo, eu quero, minimizar os custos de produção. Muito bem. Então, eu vou minimizar um Z. Que custo que eu tenho de produção? Eu tenho que 3 por peça na hora normal, 3 por peça, 3,40 em horas extras e 25 centavos por estoque. Então, eu vou fazer lá, 3 vezes X1 mais 3 vezes X2 mais assim por diante até vezes X6. Poderia escrever assim, 3 vezes X1 até X mais X6. Poderia, né? É só botar o 3 em evidência aqui. Não tem problema nenhum. Vai ser o mesmo resultado. Mais 3,40 Y1 mais 3,40 Y2 mais até 3,40 Y6. Poderia ter escrito assim, mais 3,40 vezes Y1 mais 1, 2, 3, Y6. Mesma coisa, certo? Não tem nada de diferente. Mais 25 centavos e 1 mais 0,25 vezes E6. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha função objetivo. Reparem que ela tem 18 termos. É uma função objetivo já bem considerável, tá? Beleza. A mesma coisa que eu poderia ter escrito aqui, mais 0,25 vezes E1 até E6. Porque o custo é o mesmo. Se a gente escrever dessa forma aqui, a gente poderia até colocar um custo para cada mês.
Concordam comigo? Ou seja, aqui eu estou dizendo que o meu parâmetro é o mesmo para todos os meses do custo de hora normal. Mas aqui poderia ser 3, aqui 3,10, aqui 2,90, aqui 3 e tanto, porque talvez com o meu histórico eu saiba que os custos são diferentes ao longo do mês. Quanto mais refinada for essa informação, melhor, mais real vai ser a resposta do meu modelo. Tá? Parte 3, então, sujeito a. Agora vem as restrições. Tá? Qual que é a primeira restrição que eu tenho lá? A primeira restrição que eu tenho é que eu não posso produzir mais do que 3.000 por unidade. Seria certo eu pensar assim, então? Bom, se por mês eu não posso produzir 3.000, então se eu tenho 6 meses, 6 vezes 3 dá 18.000, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 é menor ou igual que 18.000. Está correto fazer isso? Eu acho que não. Por uma razão muito simples, né? Porque se eu faço isso, se eu escrevo aqui, vou escrever no cantinho, x1 mais x2 mais até x6 menor ou igual a 18.000, como a gente sabe que em modelagem de programação linear todas as variáveis são maiores ou iguais a zero, eu posso dizer que isso aqui tudo é igual a zero e isso aqui é igual a 18.000. Estaria correto fazer isso? Não, porque eu não posso produzir 18.000 no mês 1, eu posso produzir 3.000. Então, sim, eu tenho que colocar lá, x1 é menor ou igual a 3.000, x2 é menor ou igual a 3.000, x3 é menor ou igual a 3.000, e assim por diante até x6 é menor ou igual a 3.000. Não tem jeito, eu tenho que escrever cada uma delas, porque cada mês, isoladamente, ela é menor que 3.000. Da mesma maneira que 600 peças é por mês em horas extras. Então, eu tenho que escrever y1 é menor ou igual a 600, y2 é menor ou igual a 600, y3 é menor ou igual a 600, e assim por diante, y6 é menor ou igual a 600. Tem que escrever. Tudo isso aqui são restrições do meu modelo. Eu estou colocando do lado aqui. Teria que ser tudo um embaixo do outro, tá? Mas só para aproveitar o espaço. Então, as minhas restrições de capacidade já foram inseridas. Os meus custos já foram inseridos. Acabou? Tem mais alguma restrição que vocês estão vendo aí? Não. Se eu for resolver esse problema agora, imagine que eu coloque num software lá. Que resposta que vocês acham que vai dar? For colocar exatamente isso em qualquer software, não importa qual é a qualidade do software, pode ser o mais porcaria ou até o melhor. Que resposta que vocês acham que vai dar aqui? Galera? Ele vai dizer para não produzir nada. Não sei quem que falou? O Clístenes É isso aí, Clístenes. Vai dizer para não produzir porque nada. daí é o menor custo. Exatamente. Bom, se isso aqui tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero e menor que 3.000, isso aqui também, e o meu custo eu quero minimizar, então não coloque enche de zero aqui que o custo vai ser zero, vai ser o menor custo possível. Então eu tenho que ter alguma restrição, que tem alguma coisa que está faltando, né? Tem alguma coisa que está faltando. Bom, ainda não coloquei as restrições dos estoques e das produções. No primeiro mês, o que eu tenho? Olha aqui, ó. Tá pronto meu balanço de massa, meu controle de fluxo, né? Minha lei de Kirchhoff aqui, meu controle, minha restrição de fluxo, tá? Já tá pronto. Olha só, no primeiro mês eu tenho 500 peças, mais o que eu produzo em hora normal, mais o que eu produzo em horas extras, tem que ser igual à minha demanda de 4.000, mais que vai ficar em estoque para o mês seguinte. Está aqui o meu controle de fluxo, tem uma igualdade. A minha restrição de igualdade está aqui. Agora, ele vai produzir, vai ser zero? Não, agora já não vai ser zero com certeza. Todas as variáveis. Por que não vai ser zero todas as variáveis? Porque eu tenho aqui que obrigatoriamente colocar um valor, mesmo que o estoque fique zero, eu tenho que colocar alguma coisa aqui e alguma coisa aqui não negativa para que essa igualdade seja verdadeira. Né? Só que no mês 2, o que acontece? Olha aqui no mês 2.
Quem que é a minha entrada aqui? É o 500? Não, é o estoque ao final do mês 1, que eu não sei, que é uma variável. Mais o que eu vou produzir no mês 2, mais o que eu vou produzir em horas extras no mês 2, tem que ser igual à demanda que eu tenho que atender obrigatoriamente, mais aquilo que vai ficar em estoque no mês 2. Mesma coisa, o estoque 2, mais o que eu vou produzir no mês 3 com hora normal, o que eu vou produzir no mês 3 em horas extras, mais demanda no mês 3, 5.000, mais E3. Opa, é isso mesmo. E3. E eu vou repetir isso daqui até o último. O último vai ser E5 mais X5, X6 mais Y6, que tem que ser igual a 2.000 peças, mais E6. Professor, mas faz sentido eu ter o estoque no final? Esse estoque aqui não está falando nada. Faz sentido eu ter essa variável X6? Bom, até não faz sentido. Obviamente que ele vai dar zero, né? Porque se isso aqui contabiliza um custo e eu não tenho nenhuma condição imposta para ficar lá, não estou dizendo que tem que ficar ser 500 para o próximo semestre, não estou dizendo nada, ele vai zerar. Tudo bem, mas assim está genérico, vocês concordam comigo? Assim está garantindo que, qual que é a pior das hipóteses, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa variável e colocar zero. Mas está ali, ela existe, o modelo vai definir que ela é zero. Muito bem, então aqui eu coloquei todas elas. Como é que isso é resolvido hoje? Então, para quem fez engenharia de produção, administração, matemática industrial, talvez. Matemática industrial na federal, não. Mas para quem fez alguma matéria de produção, isso aqui é o que nós chamamos de plano mestre de produção. Ou um plano de produção. Né? Nem um plano mestre, é um plano da produção. Só que hoje ainda é feito por tentativa e erro, gente. Existe um monte de empresa que isso aqui fica fazendo tentativa e erro. Então eu vou produzir 3.000 aqui, aí eu faço 3.000, dá 3.000, eu tinha 500 mais 3.000. Para dar os 4.000, eu vou produzir aqui em horas extras 500, porque senão eu não venço. Então, beleza. E aí o estoque vai ser zero. Bom, se o estoque zero aqui, eu tenho 2.000, aqui é o suficiente, 2.000, não vou produzir mais nada. E aqui eu vou deixar zero em estoque. Bom, aqui não tinha nada de estoque. Bom, se eu produzir os 3.000 e aqui mais 600, dá 3.600. Ixi, para 500 não falta ainda 1.400. Então eu tenho que vir em estoque 1.400 daqui. Para vir o 1.400 daqui, eu tenho que produzir, eu produzi 2, eu vou colocar 3.000 mais 400 e aí eu vou ficar por tentativa e erro. Pelo amor de Deus, a gente fica em 2020 tentativa e erro. Pelo amor de Deus, a gente ensinar isso na graduação ainda hoje. 2020 a gente tem que ensinar a fazer tentativa e erro para resolver isso aqui. Não dá mais, gente. Não dá mais para ter matérias, disciplinas que ficam fazendo tentativa e erro. Aí, uma vez a gente entendeu a lógica, vamos deixar o computador pensar para a gente qual é a melhor. Tá? Então, esse controle de fluxo me garante que eu vou colocar, vou atender todas as demandas e vou fazer isso com o menor custo possível. Ele não vai deixar em estoque aquilo que não precisa. Ele não vai deixar produzir mais daquilo que precisa. Por quê? Porque eu quero minimizar o meu estoque. Né? Não posso esquecer que eu tenho aqui que xi é maior ou igual a zero, yi é maior ou igual a zero e EI é maior ou igual a zero. Agora sim, eu estou com o meu modelo pronto. Tudo bem? Beleza, gente? Então, sim, isso aqui é um modelo bem completinho. Pergunte aí quem abriu o microfone. É só para falar beleza mesmo. Legal. Mas tranquilo aí a explicação, gente? Então, isso é o processo de modelagem, tá? É o processo de modelagem. Eu tenho que seguir esses 3 passos, definição das variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições, sendo que o primeiro passo, que é a definição das variáveis de decisão, é obrigatório ser no início. Se eu não definir a variável de decisão e estou fazendo já a função objetivo ou restrição, está errado. Não funciona. Agora, se eu fiz as variáveis de decisão, depois eu quero fazer a função objetivo, ou depois eu quero fazer as restrições, a ordem, depois não importa. Desde que a primeira coisa que eu faça é as variáveis de decisão. A melhor maneira de definir as variáveis de decisão é fazendo aqui
um esqueminha, um desenho, uma tabela, um quadro, alguma maneira de eu ajudar a enxergar esse modelo conceitual que a gente tem, que a gente foi lá na fábrica, foi lá na empresa, foi lá aonde for para pegar os dados, tá? Então, seria isso. Deixa eu salvar isso daí para gente. Vou salvar Professor, aqui. Pode ir falando, vai falando enquanto eu vou salvando aqui. como por regra, as variáveis são positivas, né? Ou zero. Precisa toda vez que for fazer que elas são maiores ou iguais a zero, fica implícito, já não precisa parar. Tá, boa pergunta. Deixa eu fechar, salvei, já exportei, deixa eu fechar aqui. Ele fica os quadros lá, vamos voltar aqui. Estão me vendo aí agora, de novo? Deixa eu parar de compartilhar, beleza? Beleza, então voltamos para a tela normal aqui? Sim. Então tá, a pergunta bacana, tá? O que acontece? Neste momento agora, parece meio sem sentido a gente ter que colocar todas as variáveis sempre maior ou igual a zero, faz sem sentido. Mas o que vai acontecer já no próximo passo? Nós vamos ter que transformar esse modelo em forma padrão, que é o que a gente vai ver na aula que vem, na terça-feira que vem. Acontece que eu posso modelar com variáveis não negativas, variáveis irrestritas, que pode ser assumir qualquer valor. Daqui a amanhã a gente vai ter variáveis inteiras, a gente vai ter variáveis binárias. Então, o domínio das variáveis, elas podem variar, tá? Eu posso ter vários domínios para variáveis diferentes. Posso ter conjuntos de variáveis com domínios diferentes, melhor dizendo. Então, a gente criando o costume de colocar agora maior ou igual a zero, quando a gente chegar lá em programação inteira, a gente vai estar acostumado a dizer, ó, essas variáveis são maiores ou iguais a zero, ou seja, contínuas, reais, maiores ou iguais a zero. Essas variáveis são inteiras, maiores ou iguais a zero. Essas variáveis são binárias, ou é zero ou é 1. Tá? Então, a gente acaba acostumando, porque a gente precisa colocar no final dos modelos o domínio de cada uma das variáveis. Todas as variáveis, sem exceção, tem que ser definido o domínio delas. Colocar maior ou igual a zero é definir que o domínio são as reais não negativas. Tá? Então, é isso que a gente acaba fazendo. Por mais óbvio que pareça, a gente precisa colocar no modelo matemático, é necessário colocar, tá? Até para uma interpretação do modelo, melhor dizendo. Nos softwares, essa transposição ela acaba acontecendo mais fácil um pouquinho. As contínuas maiores ou iguais a zero, ou as contínuas não negativas, vai ser automático pelo modelo. A gente só vai definir as variáveis, o domínio daquelas que não forem isso, entendeu? Então, é bom criando o costume já para não ter que lá na frente depois esquecer de escrever e isso gera problema, né? Qualquer artigo que você for ler que tenha um modelo, qualquer livro, você vai ver que sempre no final vai estar escrito maior ou igual a zero das variáveis, tá? Mais alguma pergunta aí, galera? Por isso você está tentando falar? Tá falhando aqui, eu não estou escutando. Não sei se alguém está escutando o que ele está falando. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar para vocês, eu vou criar, amanhã de manhã eu vou criar uma listinha, a primeira tarefa, com exercícios para modelagem, tá? Se der para colocar agora, eu vou colocar já. Eu vou criar essa lista, e vai ser uma lista igual para todo mundo. Tá? Essa primeira lista vai ser igual para todo mundo. Ou seja, eu quero que vocês... Eu estou fazendo igual justamente para que vocês se ajudem. Né? Vocês têm um ambiente aqui, então vocês se ajudem a resolver essa lista de exercícios que eu vou fazer. Eu só quero a modelagem, mais nada. Mais nada. Então eu vou colocar todo o material aí, vou passar para vocês o link do material que eu tenho, e a lista de exercício eu vou colocar aqui na tarefa. Conforme vocês forem
fazendo, vocês já podem ir adicionando. Claro, façam a lista completa, tá? Façam a lista completa. Mas eu preciso que cada um faça individualmente. Por mais que vocês façam em conjunto, por mais que vocês se reúnam aí virtualmente para fazer os modelos, cada um tem que ter a sua lista. Preferencialmente, eu gostaria, tá? Eu gostaria, não é exigência, mas eu gostaria que vocês fizessem à mão, tá? Numa folha sulfite, num caderno, fizesse um modelo, tirasse uma foto ou escaneasse depois e puxasse e aí fizesse o upload do arquivo. Por quê? Porque se vocês digitarem, eu não tenho muito como saber o que cada um fez, tá? Obviamente que eu vou dar nota igual para todo mundo, né? Não tem muito o que eu fazer. Poder um digitar e passar para todo mundo é a mesma coisa, o outro só copiar. Tudo bem, mas aí é a consciência de cada um, não sou eu o culpado, tá? Mas por que eu falo para fazer à mão? É por um processo cognitivo, tá? É por um processo que, quando a gente escreve à mão, a gente tem uma maior absorção, porque a gente tem mais atenção ao escrever. Então, escrever à mão aqui não é simplesmente um desejo meu, porque eu quero e tal. Escrever à mão aqui é porque é um processo cognitivo de aumento de absorção daquele conhecimento. Tá? Você presta mais atenção, o teu cérebro cria uma rede neural mais forte quando você escreve à mão alguma coisa. Então, por isso que eu preferencialmente eu desejo que vocês me entreguem essa lista à mão, mesmo que vocês tenham feito em conjunto, não tem problema nenhum. Individual, cada um entrega uma, tá? A princípio, vamos fazer com que seja feito o upload aqui mesmo, tá? Lá nas tarefas, quando eu criar a tarefa, vocês podem ir lá e colocar tarefa 1, vocês vão colocar o arquivo de vocês lá na tarefa 1, aqui mesmo na plataforma no Teams. Caso não consiga colocar ali, me avisa, me manda por e-mail, ou a gente se conversa aí para ver como é que faz para colocar. A vantagem de colocar no Teams é que daí eu já consigo ver ali mesmo, já corrijo ali mesmo, e já consigo dar a nota ali mesmo, tá bom? Dúvidas, galera? Nada? Necas? Os vídeos eles vão ser colocados aqui no Teams também? Ou o senhor vai passar um link do Drive? Tá. Eu vou, a hora que eu terminar de parar de gravar esse, né? Tá sendo gravado também. Vocês vão ver que aqui na própria pasta, na equipe que eu criei aqui, ali nas postagens, assim que ele fica salvo, ele já fica ali o vídeo. Assim que ele fica salvo, fica ali o vídeo. Mas, então vocês podem entrar na plataforma Teams e assistir a aula a hora que vocês quiserem. Assistir de novo, várias vezes, quantas vezes vocês quiserem. Não sei se vocês vão me aguentar falando várias vezes. Mas fica gravado aqui. Eu vou baixar também e vou colocar lá no Drive para todo mundo. Mas fica disponível aqui nas postagens, tá? Aqui, ó, se você olhar aqui, dá pra... Aqui, ó. Aqui já tá. Se você clicar aqui, ele já assistiu. Cadê? Bom, é que tá gravando de novo, tá? Mas aqui ele fica bem aqui nessa postagem, é só você clicar nele que dá para ver o vídeo, tá? Aparece no chat também. No chat, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu no chat. Tá aqui, ó, o vídeo aqui, ó. Tá? Esse aqui é o que tá gravando. E esse aqui é só assistir. Só que esse aqui é do seminário do Patrick, não tem nada a ver com isso. O nosso chat aqui, né? Tá? Deixa eu voltar para cá. Então, assim, como é o primeiro dia, eu vou mandar, se eu conseguir fazer hoje ainda, eu faço, senão amanhã de manhã eu posto a primeira atividade, a primeira lista de exercício, né, que vão ser 12, posto a primeira, e vocês me entregam daqui a 2 semanas, só tem 15 dias para fazer. É só modelagem, nada mais, tá bom? Vai ter modelagens simples, vai ter modelagens mais complicadas, vai ter modelagens genéricas, onde vocês não têm dados, vão ter uma série de modelagens, tá? Então, é a primeira listinha. A partir de terça-feira que vem, a gente começa às 8, e aí eu vou, em vez de quebrar em 2, eu vou tentar quebrar em 4, tá?
4 partes. A cada 50 minutos eu dou uma paradinha, até para me organizar ficar melhor, para não ficar cansativo demais para todo mundo. Beleza, pessoal? Se vocês puderem abrir a câmera para a gente dar um tchauzinho, e aí a gente para a gravação aqui daí. Só abram a câmera um pouquinho, só para a gente... Beleza, Lília, Maurício, Michele, Ivan, Clístenes, Andrei, Rafaela, Franklin, O professor tá Felipe. com saudade de Pô, dar aula demais. no quadro? Então, é a primeira aula que eu tô dando aqui, né? É difícil, né? Mas o contato é sempre o contato, né? O contato humano, a Ah, conversa, com o certeza. bate-papo é sempre mais legal, né? Vamos ver. Mas se saiu Então, super bem, ficou bem legal. que bom, tomara que vocês gostem. Assim, ó, como eu tô aprendendo a mexer com isso também, qualquer sugestão que vocês me derem, sou todo ouvidos, tá? Podem, professor, faça assim, faça assado, tem mais essa ferramenta. Vocês fiquem à vontade para me sugerir, porque eu também estou aprendendo a construir isso daqui. Quanto mais legal ficar, menos cansativo fica, porque a manhã inteira tendo aula presencial já não é fácil, remoto é mais difícil ainda, né? Então, mas eu estou aberto a sugestões, se vocês tiverem, tá? Eu vou tentar variar, tá? Hoje, especificamente, eu fiz a apresentação do PowerPoint na primeira e rabiscar na segunda. Eu vou tentar variar, mostrar um vídeo, uma apresentação, escrever, vou tentar variar o máximo possível dentro dos meus limites aí. Mas qualquer sugestão é bem-vinda, beleza? Valeu, pessoal. Então, vou parar a gravação aqui. Até terça-feira que Beleza, vem. obrigado, professor. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.